Pronto, agora deu certo. Eu vou pegar aqui, começou a gravar já a aula aí, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ficar acompanhando aqui o chat de vocês, tá bom? Valeu, Alisson. Faz aí o merchandise aí, Alisson. Ei, galera, vamos lá. Ó. Hoje a gente vai introduzir a parte de eletroquímica, tá? Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que estudar número de oxidação. Esse número de oxidação aqui, alguns livros mais antigos também chamam de NOx, tá? A gente vai tentar entender o que é isso. Número de oxidação, o número de NOx. Então, vamos lá. Olha só, galera. Se a gente pegar esse metal que está bem aqui, ó, tá vendo que aqui é um tubo de ensaio. Não sei se vocês estão visualizando. Mas essa figurazinha aqui, ó, é chamada tubo de ensaio. Então aqui a gente vai fazer uma experiência. Qual é essa experiência? Nesse tubo de ensaio, o líquido que está aqui dentro é de um ácido, tá bom? Faz uma soluçãozinha lá de ácido clorídrico, HCl, né? Estado aquoso aqui. E você pega uma lâmina, tá bem aqui, ó, embaixo, essa partezinha bem aqui que está embaixo, é uma lâmina. Essa lâmina aqui é uma lâmina de zinco, tá bom? Se você pegar o zinco e jogar dentro de uma solução aquosa de HCl, você vai ver, ó, que ele vai começar a reagir com essa solução ácida e vai formar essas bolhas aqui. Não sei se vocês estão visualizando. Ó. Aqui dentro desse frasco começa a gerar bolhas, tá certo? Não, esse Z é de zinco mesmo, tá bom? O símbolo dele aqui, ó, é Zn, é o zinco. O zinco metálico, tá? Se você pegar o zinco metálico e jogar dentro de uma solução de HCl, de uma solução aquosa de HCl, ele vai começar a formar bolhas. Deixa eu mudar a cor aqui dessa fonte, acho que o amarelo fica melhor. E como ele forma essas bolhas aqui que são geradas, nada mais é do que o desprendimento de um gás. Ele começa a formar um gás o hidrogênio, o gás hidrogênio, H2O, tá bom? Então, se eu botar o zinco dentro de uma solução de ácido, ele forma um produto, né? Que no caso aqui, um dos produtos formados é o gás hidrogênio, beleza? E a reação seria essa aqui, ó. Eu coloquei aqui, reações do tubo de ensaio. Como é que se dá? O zinco, que é esse material aqui, ó, Zn, ó. Zn quer dizer zinco. Esse S aqui quer dizer que ele está no estado sólido. Então, o zinco ele vai passar para esse aqui, ó, zinco 2+. Olha que interessante aí, galera. Eu tenho o zinco sólido, que é o metal, passando para o estado aquoso, ó, esse Aq quer dizer que ele está dissolvido dentro da solução. Só que ele vem dissolvido com uma carga positiva, uma carga 2+. E lembra lá que a gente veio no primeiro ano, essas cargas que está relacionado aos compostos que a gente chama de compostos iônicos, não é isso? Ó? Os compostos iônicos, que eu tinha lá a formação de cátions e eu tinha a formação também, ó, de ânions. Os cátions eles apresentavam cargas positivas ou cargas negativas, galera? Vocês lembram lá? O cátion ele vai possuir carga negativa ou positiva? Pode comentar aí no chat, viu, galera? Os cátions, ó, eles são os elementos químicos que vão apresentar cargas positivas. E os ânions são aqueles elementos que vão apresentar cargas negativas. Perceba que aqui o zinco, ó, ele formou um cátion, ele ficou com a carga positiva. Se ele ficou com a carga positiva, essa carga positiva indica que ele ganhou ou perdeu elétrons? O que é que vocês acham? O zinco ele ganhou ou perdeu elétron? Perdeu. Perfeito. Perfeito. Ó. Esse 2E aqui, ó, esses 2E quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Perdeu 2 elétrons. Tá ok?
Então perceba, inclusive, que os elétrons aqui, ó, ele vai estar depois da setinha. Ele vai estar aqui do lado dos produtos. Enquanto o hidrogênio, que aqui, ó, do HCl, esse HCl é um ácido, ele se dissolve formando assim um H+ no estado aquoso. Então, ó, o hidrogênio no estado aquoso, ele recebe esses dois elétrons aqui do zinco, que está bem aqui, ó, nos reagentes. E ao receber, ele forma esse composto aqui, ó. Ele forma o hidrogênio no estado gasoso. E esse hidrogênio aqui no estado gasoso é justamente essas bolinhas aqui que fica saindo na solução, que a gente consegue perceber aqui, ó. Tá bom? E olha só que interessante. O hidrogênio aqui, nesse caso, ó, ele vem aqui para o outro lado, que a gente olhar o produto dele aqui, ó, H2, percebe que ele não tem nenhuma carga aqui em cima dele? Quando não tem nenhuma carga, quer dizer que a carga dele é igual a zero. Aí aqui, o que está acontecendo? Eu vou ter elementos químicos aí perdendo elétrons e vou ter outros elementos recebendo elétron. Nesse caso aqui, ó, o zinco ele perdeu o elétron e esse hidrogênio bem aqui nos produtos pegou esses dois elétrons e ganhou esse elétron. Por isso que ele ficou zero. Ele estava com a carga mais, pegou esses dois elétrons aqui e ficou com a carga zero. Ou seja, eu vou ter elementos que irão perder elétrons e eu vou ter elementos que irão ganhar elétrons. Nesse caso aqui, acontece o que a gente chama de oxirredução. Que é assim, ó, só definir aqui rapidinho. Oxidação e colocar aqui redução. A ideia é a seguinte, galera. Ó. Quem perde elétrons, ele sofre um processo de oxidação. Então, definição. Oxidação é o quê? O elemento químico que perde elétrons. Redução. Elemento químico, em vez de perder, ganha elétrons. Então, uma reação, a ideia é a seguinte, ó, uma reação de oxirredução, eu sempre vou ter um elemento químico perdendo elétrons e eu sempre vou ter um outro elemento químico ganhando elétrons. Quem perde sofre oxidação, beleza? Ó, quem perde sofre oxidação. No caso aqui, quem perdeu foi o zinco, ele sofreu um processo de oxidação. E quem ganha, no caso aí o hidrogênio, sofre um processo que a gente chama de redução. Ou seja, eu tenho um elemento químico perdendo e outro ganhando. Aí, nessas reações, é o seguinte, sempre eu vou ter que ter um perdendo. Se eu tenho alguém perdendo, eu tenho outro que ganhando. Eu não posso ter só um elemento químico perdendo. Se ele perder, obrigatoriamente, tem alguém ganhar. Ou seja, as reações de oxidação e de redução, elas dependem uma da outra. Beleza? Então, a primeira ideia é essa, galera. A primeira ideia é essa. É saber que as reações de oxirredução, uma depende da outra, e que a de oxidação é aquela que perde elétrons, e a que ganha elétron é de redução. Exatamente, Amanda. A eletroquímica é uma reação que ela trabalha justamente essa questão de reações que perdem e ganham elétrons. Tanto é que ela é muito utilizada no nosso cotidiano. Exemplo, ó, se tu pegar uma bateria de um celular, dentro da bateria do celular está acontecendo uma reação eletroquímica, onde eu vou ter um elemento químico perdendo elétrons e um outro ganhando elétrons. Por isso que o celular ele liga, né? Eu tenho uma reação química formando eletricidade. Então, a eletroquímica ela vai trabalhar justamente com isso. Tem uma questão, Amanda. Boa sua pergunta. Ó. Tem uma questão que caiu no Enem do ano passado, eu vou até trazer lá para vocês,
que ele dava algumas reações químicas, né? Aliás, ele te dava uma reação química e te perguntava que tipo de reação química era essa. Aí você tinha que analisar ela e verificar que estava vendo perdas e ganho de elétron. Como a perda e ganho de elétron, a alternativa correta seria uma reação de oxi-redução. Aí pode vir uma outra pergunta, que seria o quê? Professor, as reações sempre vão ocorrer ganho e perda de elétron? Não, nem sempre. As reações que acontecem ganho e perda de elétron, elas são classificadas como de oxi-redução. E as outras são classificadas de outra forma, elas não são de oxi-redução. Então, por isso que é importante a gente entender esse processo, que eu vou mostrar mais na frente para vocês, tá bom? Nesse primeiro momento, eu só quero mostrar para vocês que as reações, algumas reações químicas, elas envolvem a perda e ganho de elétrons, tá bom? Nesse caso aqui, quando há perda e ganho de elétrons, a gente está diante de uma reação chamada de oxi-redução. E ela é fundamental o entendimento desse processo para a gente entender a parte de eletroquímica, os mecanismos de eletroquímica que a gente vai abordar em outras aulas. Beleza, galera? Tranquilão? Posso passar para frente aí? Vou para o segundo slide. Olha só. Se eu der uma reação dessa aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui a amônia reagindo com o oxigênio, formando monóxido de nitrogênio mais água. E eu perguntar para vocês, que é justamente o que eu estou falando aí para você, Amanda. Ó. Essa reação é a reação de oxi-redução? Será? Como é que eu consigo responder isso aqui, se eu desse isso aqui para vocês? Né? Primeira coisa que vocês iriam falar para mim... Não, nem sempre é assim, tá bom, mano? Nem sempre é assim. Eu posso ter gases atuando sem ser metais, né? E tá isso é uma reação de oxi-redução. Rinaldo, essa equação ela não está balanceada, tá bom? Ela não está balanceada, mas aqui a gente não vai se importar muito com isso agora, tá? É uma reação que ela não está balanceada. A ideia aqui é a seguinte, ó. Se eu pegar uma reação dessa aqui, ó, nua e crua para vocês, ó, pego aqui, pá, mando a reação para vocês. Assim, pai, me diga aí, essa reação é uma reação de oxi-redução? Como é que você iria me responder? Você ia perguntar o seguinte, professor, ela só pode ser de oxi-redução se houver transferência e ganho de elétrons. Não é isso que eu falei para vocês? Para ela ser de oxi-redução, ela tem que ter alguém se oxidando e tem que ter alguém se reduzindo. E olhando para aí, você pode dizer assim, professor, mas eu não estou vendo carga nenhuma em cima dessas moléculas aí. Se eu não estou vendo carga nenhuma, então não está havendo transferência de elétron. Não é isso? Geralmente o pessoal vai pensar dessa forma. Só que não é assim, não é tão simples assim, tá bom? Aquela primeira reação que eu mostrei para vocês aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Tinha cargas, ó, tinha cargas em cima e dava para ver, mas tem reações que não tem cargas, mas mesmo assim pode acontecer transferência de elétron. Aí a gente vai trabalhar aí para saber se tem ou não número de elétrons com a ideia aqui de número de oxidação, tá bom? Que eu vou fazer algumas definições para vocês de número de oxidação. E em cima dessas definições eu vou trabalhar com algumas regras, tá? Então listei algumas regras que elas vão se resumir essa regra aí em 4 só, tá bom? São 4 regrinhas que, se você entender essas regrinhas aí, você saberá me responder se essa reação acontece a oxidação ou se acontece a redução. Tudo bem? Calma aí, a gente chega já lá, viu, Gabriel? Já eu digo se ganhou ou perdeu elétrons aí. Aqui era mesmo só para explorar um pouquinho aqui, né, aguçar a ideia de como é que a gente vai avaliar
se é uma reação de oxi-redução ou não. A gente vai agora listar essas 4 regras. Aí eu gostaria que vocês, galera, tivessem em mãos um caderno, né, com a caneta para anotar essas regras. Embora eu passar para vocês esse material, mas seria interessante a galera anotar que já a gente vai fazer umas 2 questões e aí vocês vão precisar dessas regras, tá? E eu não vou voltar. Então seria interessante vocês anotarem agora. Então, vou lá. Primeira regra aí, ó, para determinar o número de oxidação. Tem aqui, ó, regra número 1, né? Regra número 1, substâncias simples. Ele vai falar sobre substâncias simples. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir o que é uma substância simples. O que é, galera, uma substância simples para vocês? O que seria? Eu posso ter substâncias simples e compostas, né? Só para dar uma dica. Uma substância simples seria o quê? O que vocês acham aí? Único elemento químico. Exato, Lucas. É aquele que é formado por um único elemento químico. Que eu dei até uns exemplos aqui embaixo, ó. Né? Hidrogênio. A molécula de hidrogênio é formada só por hidrogênio. Molécula de oxigênio formada somente por oxigênio. E assim por diante. Ó. Nitrogênio formado só por nitrogênio. Molécula de flúor. O bromo também é formado só por moléculas de átomos de bromo. E eu coloquei os metais aqui também. Ó. Ferro, cobre, o alumínio. Né? Esses elementos eles são substâncias simples. Por quê? Porque é formado por um único elemento químico. Diferente disso aqui. Ó. Se eu pegar essa molécula aqui, só para frisar, galera. Ó. H2O, a molécula aqui de água. Eu posso dizer que a molécula de água é uma substância simples? Não, exatamente. Ó. Ela não pode. Por quê, professor? Porque ela é formada pelo átomo de hidrogênio e formada aqui pelo átomo de oxigênio. Ou seja, ela é formada por mais de um elemento químico. Então, ela é dita o quê? Composta. Então, se ela é composta, eu não posso colocar ela na primeira regra. A primeira regra só serve para quem? Para substâncias simples. E o que ela diz aí, professor, essa primeira regra? Qual é a definição dessa primeira regra? É a seguinte, ó. Toda substância simples, ela vai apresentar um número de NOx, vou até colocar aqui, ó. O número de NOx dela vai ser igual a 0. Bem fácil. H2O, qual é o número de NOx dela? 0. O2, 0. Nitrogênio, 0. 0. Tudo é 0, tá bom? Primeira regra é essa. Deixa eu tentar entender aqui, Eduardo. Sai substância que possui só um elemento químico ou só querem formar um elemento químico? Eduardo, se eu estiver entendendo aqui a sua pergunta, é assim, ó. São moléculas formadas somente por um único elemento químico, tá bom? Quando eu falo de elemento químico, tipo, a molécula de hidrogênio aqui, ó, tá vendo que esse índice 2 está dizendo que são 2 hidrogênios. Mas perceba, é um único elemento químico. Que elemento químico é esse? O hidrogênio, tá certo? Eu poderia ter aqui também, ó, tipo o ozônio. O ozônio é formado por 3 moléculas de oxigênio. Entende? Como é o mesmo elemento químico, então o número de oxidação dele vai ser igual a quanto? A 0. Beleza? O importante aqui é saber o seguinte, que ele é formado pelo mesmo elemento químico, a molécula. Não importa se só tem 1, 2, 3, 4, 5, não importa. O importante é o quê? Que seja apenas um único elemento químico. Te respondi, Eduardo, isso aí? Sim. Perfeito. Então, a primeira regra, tranquilo, né? Apareceu uma substância simples lá, número de oxidação, 0. Segunda regra, é sobre o hidrogênio e seus compostos, tá bom? Então, vamos lá falar sobre o hidrogênio.
Opa, voltar aqui. Perdão. Hidrogênio e seus compostos. Deixa eu colocar aqui essas informações aqui. O átomo de hidrogênio, coloca aqui. Hidrogênio, o átomozinho aqui de hidrogênio. Ele pode ter oxidação, número de oxidação mais 1. E ele pode ter número de oxidação menos 1. Então, perceba que o hidrogênio já começa aqui a complicar um pouco. Ó. O hidrogênio, ele pode tanto aparecer uma carga mais 1 ou uma carga menos 1. Aí vocês podem estar se perguntando aí, professor, aí como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se o hidrogênio está com a carga mais 1 ou uma carga menos 1? Tá bom? Aí aqui vem as ideias, tá? Que eu vou falar aqui para vocês. O hidrogênio, ele vai apresentar a carga menos 1 só quando ele se ligar aos elementos da família 1A, que são os metais alcalinos, ou quando ele se ligar aos elementos da família 2A, que são dito metais alcalinos terrosos. Lembra lá do primeiro ano? Ó? Metais alcalinos terrosos. Perfeito. Ó. Então, quando ele se liga a esses dois aos elementos dessas famílias aqui, 1A ou 2A, ele recebe até um nome especial. São ditos os hidretos metálicos. Professor, me dê um exemplo aí de um hidreto metálico. Vou lá, botar aqui de outra cor. Só para a gente botar um exemplo aqui. Ó. NaH. Hidreto de sódio. Olha só, o sódio, ele pertence à família 1A. Então ele é um metal alcalino, tá bom? Então, o sódio e o hidrogênio, se eu fosse avaliar o número de NOx do hidrogênio aí, como ele está ligado ao metal alcalino, então o número de NOx, a carga dele seria o que? Uma carga menos 1. Tá? A carga dele seria a carga menos 1. Por que isso vai acontecer, professor? Por causa que ele é um metal, está ligado ao metal alcalino. Então a carga dele menos 1. E nos outros casos, professor, a carga dele vai ser mais 2. Quer ver? Ó? Seria isso aqui. Ó. Mais 1 seria quando ele se liga a outros elementos químicos. Dê um exemplo aí, professor. Vou pegar aqui a água, a molécula de água. Vou botar branco aqui. Dá um exemplo aqui, ó. H2O. Perceba que o hidrogênio nesse caso aí, ele está ligado ao oxigênio. O oxigênio, né, ele não pertence nem à família dos metais alcalinos e nem dos metais alcalinos terrosos. O oxigênio é da família 6A. Então a carga aqui do hidrogênio ela vai ser uma carga mais 1. Amanda, é assim, ó. Se a gente for falar aqui, né, que eu não quis trabalhar muito com a parte da teoria, só jogar as regras aqui. Mas é o seguinte, isso aqui está relacionado com a eletronegatividade. Deixa eu só escrever aqui. Olha só, você me disse o seguinte, ó, que está relacionado à regra do octeto. Em parte, sim. A gente lembra lá que os elementos da família 1A, 2A são elementos químicos que têm uma tendência natural de quê? De perder elétrons, tá bom? Porque eles têm uma baixa eletronegatividade. Então, consequentemente, para eles alcançar a regra do octeto, eles vão perder elétrons.
Então, os elementos da família 1A, eles vão ter um elétron na camada de valência. Então, a tendência deles é perder esses elétrons. Então, quando ele se liga com o oxigênio e perde esse elétron, a carga dele, ó, fica menos 1. Porque o hidrogênio ganhou esse elétron, por isso que é menos 1. Tá bom? Então, está relacionado a isso. Quando o hidrogênio se liga a elementos químicos mais eletronegativos do que ele, em vez de ganhar, ele perde o elétron. Por isso que a carga dele fica mais 1. Exemplo aqui, quando ele se liga ao oxigênio, o oxigênio, por ser mais eletronegativo do que ele, ganha o elétron dele, ele perde o elétron, então ele fica com a carga mais 1. Mas para facilitar, para a gente não ficar, né? A gente facilita de que forma? Quando o hidrogênio se ligar aos metais alcalinos ou os metais alcalinos terrosos, ele vai ter uma carga menos 1. O restante, os outros elementos químicos que ele se ligar, ele vai possuir uma carga o quê? Mais 1. Então, tem que lembrar disso. Professor, eu não lembro lá dos metais alcalinos terrosos, não. Eu tenho que decorar esses elementos químicos. Você vai ter que lembrar deles, pelo menos alguns, tá bom? Eu vou até colocar aqui, ó. Mais na frente eu coloco esses elementos químicos, mas eu vou colocar aqui, ó. A gente tem aqui na família 1A o lítio, a gente tem o sódio, a gente tem o potássio, tem o rubídio. Aqui é um R, perdão. Deixa eu só botar a borracha aqui. Vocês têm que lembrar pelo menos os principais, tá bom? Vou colocar aqui os principais. São esses aí. Lítio, sódio, potássio. Família 2A. Quais são os principais aqui? A gente tem lá o berílio. E nem colocar o berílio, vou colocar só o magnésio e o cálcio, tá? Esses aqui são os principais. Geralmente são esses elementos químicos aqui que se ligam ao hidrogênio formando os hidretos metálicos. Então, se tu tiver hidrogênio ligado a esses elementos químicos ou a esses dois elementos químicos aqui, ele vai adquirir uma carga menos 1. O restante, mais 1. Você não precisa nem lembrar, tá certo? Então, essa aí é a segunda regra, a regra do hidrogênio. Posso prosseguir aqui, galera? Perceba que são muitas informações aí, né? É bom a galera estar copiando as informações aí. Já a gente aplica isso aí, galera. Ó, terceira regra é sobre o oxigênio, né? O oxigênio, ele é um pouco mais, né? São três regras. Oi. Pode só retornar um pouquinho? Posso, sim. Pronto, tá aí. É porque eu também não ouvi, professor. Eu não entendi direito. Ah, certo. É o seguinte, ó. Qual a regra do hidrogênio? O hidrogênio ele pode adquirir, ó, duas cargas, mais 1 e menos 1. Tudo bem? Até aí? Como é que eu sei se ele vai estar com a carga mais 1 ou menos 1? Olha aqui, ó. Se o hidrogênio estiver ligado aos elementos da família 1A ou 2A, a carga dele vai ser o quê? Menos 1. Ponto. É isso. E se ele estiver ligado a outros elementos químicos que não sejam da família 1A, 2A, a carga dele, ó, é mais 2. Acabou. A regra é essa. Tá bom? Aí eu coloquei o exemplo aqui, ó. O hidrogênio ligado à molécula de oxigênio, que é a água. Então a carga dele aqui, ó, é mais 1. Poderia colocar outro exemplo aqui também, ó. Vou colocar aqui o exemplo do gás metano, CH4. CH4 lá, ó. Qual é a carga do hidrogênio? Perceba que ele está ligado ao carbono. O carbono da família 4A. Ele não pertence nem à família 1A, nem à família 2A. Consequentemente, o hidrogênio aí, ele também vai ter uma carga, ó, mais 1. Tá certo? É só lembrar dos elementos químicos que dá certo. Principalmente esses aqui, lítio, sódio, potássio, magnésio e cálcio. Certo, obrigada. Nada. Vou para a terceira regra. A terceira regra, galera, é a regra do oxigênio. Vou até colocar ele aqui. O oxigênio ele pode adquirir 3 cargas. Vou colocar aqui quais são elas. Ele pode adquirir uma carga
mais 2. Ele pode adquirir uma carga menos 2. E ele pode adquirir uma carga também, ó, menos 1. Mas, poxa vida, professor, o oxigênio ele é bem complicado. Não, a gente vai ver como é que funciona isso, tá bom? Ó, ele só vai... Vou até colocar aqui. Deixa eu botar aqui os tópicos aqui. Quando é que ele vai adquirir uma carga mais 2? Bota aqui do lado, vai dar certo. Carga mais 2. São exceções. Ó. Ele vai adquirir uma carga mais 2 se ele ganhar ou perder elétrons, galera. O que vocês acham? Carga mais 2, ele vai ganhar ou vai perder elétrons? Perder, perfeito. O único elemento químico, olha só, o único elemento químico que o oxigênio perde elétrons dentro da tabela periódica só tem um, que é o átomo de flúor. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, a única possibilidade para o oxigênio ter uma carga mais 2 se ele estiver ligado ao flúor. Qual molécula, professor? Essa aqui, ó. Se eu tiver essa molécula aqui, FO2. Se tiver essa molécula aqui, na verdade ela é escrita de forma contrária. Perdão, deixa eu colocar aqui o flúor fica na frente do oxigênio, já que ele está ganhando os elétrons. Então fica assim, ó. Deixa eu só apagar. Opa, é assim, o esquema é o seguinte. Vou botar aqui direitinho. Vai ficar O, que é o oxigênio, F2. O esquema é esse. Por que isso vai acontecer? Como o flúor ele é mais eletronegativo do que o oxigênio, então ele ganha os elétrons do oxigênio. Consequentemente, o oxigênio aqui ele vai apresentar uma carga positiva. E essa aqui é a única condição para ele adquirir uma carga mais 2. Tá certo? A única condição de ele adquirir carga mais 2 é quando ele se liga ao flúor. Então perceba que para ele ter a carga mais 2, só tem uma possibilidade. Concorda comigo? Ligado ao flúor. Então, é tranquilo lembrar disso, né? Não é verdade? Tá bom? E qual é o... Essa aqui, ó, menos 2, é a mais comum. Eu vou deixar ela por lado. Eu vou pegar as exceções, que é essa mais 2 e a menos 1, porque se eu tirar as exceções, o resto vai ser menos 2. Então, a primeira exceção, quando se liga ao flúor. Pronto. É essa a primeira exceção. Professor, então, para ele ficar com a carga menos 1, vai ser em... Quais são as exceções? Quando ele formar o que a gente chama de peróxido. Beleza? Quando ele forma peróxido, aí você diabo é isso, professor, que é peróxido. Olha só um exemplo de peróxido aqui, H2O2, peróxido de hidrogênio. Ou água, que o pessoal chama água oxigenada, né? Lembra lá? Água oxigenada quer dizer que tem um hidrogênio a mais. Então, quando o oxigênio forma peróxidos, tá? Ele vai adquirir uma carga menos 1. Percebe aí, galera, que ó, carga mais 2 só quando ele se liga ao flúor, carga menos 1 quando ele forma peróxido. E o restante, professor? O restante sempre ele vai ser o quê? Menos 2. Então, se ele não está ligado ao flúor e nem está formando peróxido, o restante ele vai ter que sempre carga o quê? Ó? Menos 2. Explico já, galera. Ó. Menos 2 aqui seria o restante, tá bom? São as outras possibilidades. Então, vou só repetir aqui novamente para a gente fechar esse raciocínio aqui. O oxigênio ele pode adquirir carga mais 2, menos 2 e menos 1, tá bom?
O número de oxidação dele pode ser 3. Aí o que a gente vai fazer? O mais comum é o quê? O mais comum é aparecer a carga menos 2. Então, a gente vai avaliar as exceções, tá certo? Primeira exceção é mais 2. Ele vai acontecer somente quando? Quando ele estiver ligado ao fluxo. Somente essa possibilidade de ter a carga mais 2. Tranquilo? Então, essa aqui é como se fosse uma exceção da carga dele, essa mais 2, somente quando ele estiver ligado ao fluxo. Qual é a outra exceção? Quando ele apresentar a carga menos 1. E, professor, como é que eu vou saber que ele está com a carga menos 1? Quando ele formar peróxido. Um exemplo de peróxido, água oxigenada, H2O2. Tá bom? Pronto. Professor, o que são esses peróxidos? Se a gente for ver aqui, vai ficar mais fácil quando a gente fazer os cálculos de todas as cargas das moléculas. Mas a ideia é a seguinte, ó. É bom lembrar os principais. Se eu colocar os principais aqui, fica mais fácil para vocês. Ele vai formar peróxido, o oxigênio, quando ele se ligar aos hidretos metálicos. Tá? Vou pegar aqui o exemplo tipo do sódio, A2O, é um peróxido e vou pegar aqui o do cálcio, CaO, que também é um peróxido. Opa, perdão. C2. Ele não pode ficar aqui. Exatamente. Assim, ele fica com um peróxido. Aqui também tem que ser esse 2 aqui para ficar com um peróxido. A ideia é a seguinte, galera. Ó. Professor, o que são peróxidos? São esses compostos aqui, ó. Quando o oxigênio se liga aos hidretos metálicos, nesse caso aqui, ó. Tanto o sódio como o cálcio são hidretos metálicos, né? Esse aqui pertence à família 1A, esse aqui é a família 2A. E esse de cima aqui é aquela chamada água oxigenada. A água não é formada por H2O, nesse caso aqui, ó, é H2O2, tá? Que é a chamada famosa água oxigenada. Quando ele forma essas moléculas aqui, que são ditas peróxidos, eles vão apresentar essa carga menos 1, tá? Tem uma ação oxidante, perfeito, né? Tanto é que ela é muito utilizada para descolorir, né? O pessoal utiliza muito para descolorir os pelos, né? Para ficar mais claro, que são compostos oxidantes. Antigamente era utilizado também para quando a pessoa tinha algum ferimento e colocava água oxigenada, ela matava as bactérias devido a esse efeito oxidante. Tá bom? Então, a gente tem essa ideia aí do peróxido. Mais na frente eu trabalho melhor essa ideia do peróxido. É muito raro acontecer isso, tá? E o restante das moléculas, né? Que aí eu até coloquei aqui, ó, molécula de água. Olha só, molécula de água, o oxigênio não está formando nem peróxido e nem está ligado a flúor. Então a carga dele, menos 2. Vou botar um outro exemplo aqui, ó. Se eu pegasse aqui a molécula de SO2, né? Dióxido de enxofre. Se eu pegar aqui essa molécula, o número de NOx do oxigênio também seria menos 2. Outro exemplo. Molécula de CO2. Dióxido de carbono, né? Professor, qual é o número de oxidação do oxigênio? Menos 2. Beatriz, eu estou gravando, tá? Vai estar disponível lá no canal depois. Tenta acompanhar o máximo possível, mas vou deixar lá e vou mandar esse arquivo para vocês. Tá certo? Ó? Então, na maioria dos casos, vai ser menos 2. Só não é menos 2 quando ele estiver ligado a flúor ou quando ele formar peróxido. Pronto. A regra é essa. E por último, até coloquei aqui. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver aqui. Dá certo. Eu vou pegar, galera. Tá? Vou ter que apagar isso aqui para colocar essa outra informação que eu joguei aqui, que seria a quarta regra, né?
Que aí a gente já finaliza aqui as regras e a gente já vai resolver algumas questões aqui, ó. Eu vou só copiar o que eu tinha colocado ali do lado para vocês, que é bem aqui, ó. Formação de peróxido. Quais são os principais exemplos de peróxido? São esses aqui, ó. Água oxigenada, H2O2, ou quando ele se liga aos hidretos metálicos, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Sódio ligado aqui ao oxigênio. E também tenho aqui o cálcio ligado ao oxigênio. Pronto. Esses aqui são os principais exemplos de formação de peróxido. Beleza? E a última regra, galera, é aqueles elementos químicos que vão apresentar a oxidação, número de oxidação constante. Que é isso, professor? Aqueles que não vão variar. Tipo, o hidrogênio e o oxigênio, o número de oxidação dele pode variar dependendo do elemento químico. Tem alguns elementos químicos que não vão variar. Exemplo, os metais alcalinos, que é o lítio, sódio, potássio, rubídio, célcio e frâncio, são os elementos da família 1A, sempre eles vão ter essa carga mais 1, tá bom? Sempre. Não importa qual elemento químico esteja ligado, sempre ele vai ter uma carga mais 1. Os metais calinos terrosos, são a família 2A, sempre eles vão ter uma carga mais 2. Então isso aqui você tem que lembrar, né? Ó, os metais alcalinos mais 1, os metais alcalinos terrosos mais 2. Os elementos químicos estão listados aqui para vocês. Beleza? Esses aqui não mudam o número de oxidação. Outro elemento que não muda, o alumínio. O alumínio, o número de oxidação dele aqui, ó, é sempre mais 3. Ag é outro elemento químico que não muda, tá? É a nossa chamada prata. O número de oxidação dela sempre vai ser mais 1. O zinco, o Zn, tá? Coloca aqui, ó. O zinco também nunca muda. O número de oxidação dele sempre vai ser mais 2. E o Flu, né, que eu falei para vocês ali em cima, né, quando se liga o oxigênio, o número de oxidação do Flu sempre vai ser menos 1. Então, essas aí são as 4 regras que vocês têm que lembrar para fazer as questões. A princípio, pode parecer muita informação, mas vocês vão ver que dá para desenrolar tranquilo as questões, não vai ser tão difícil assim não. A gente só precisa treinar um pouco, mas vai dar para desenrolar essas questões. Vamos aplicar tudo isso aí agora, beleza? Vamos pegar e aplicar essa ideia aí. Só um instante, professor. Tá. Caroline, né? A ideia é a seguinte, ó. Essa quarta regra são aqueles elementos químicos que o número de oxidação dele não varia de jeito nenhum. Não importa qual elemento químico que esteja ligado a ele, tá? Independente do elemento químico que esteja ligado a ele, sempre o número de oxidação dele vai ser fixo. Quais são esses elementos químicos? São os metais alcalinos, que são da família 1A, já que esses metais têm uma tendência de perder elétrons. Então, o número de NOx dele, independente do elemento químico, sempre vai ser mais 1. Sempre vai ser mais 1, tá? E os metais alcalinos terrosos, da família 2A, sempre vai ser mais 2, que é da família 2A, entendeu? Então, sempre mais 2. E tem esses 4 elementos químicos aqui também, que eles não pertencem à família nem dos metais alcalinos terrosos, e nem dos alcalinos, tipo o alumínio é da família 3A, então a carga dele sempre vai ser mais 3, a prata mais 1, o zinco mais 2 e o Flu menos 1. Então esses elementos químicos aqui, eles vão apresentar um número de oxidação constante. Então é lembrar deles, não tem uma outra forma não, tá bom? É lembrar deles e acabou. Tranquilo, galera? Posso passar o slide aí ou dou mais um tempo para vocês copiarem? Quando a gente começar a resolver questões, vocês vão perceber que a gente vai absorvendo, né,
só resolvendo as questões. Não precisa às vezes nem decorar muito. No princípio, vocês deixam uma pesquinha aí do lado, a gente começa a fazer. Aí depois pronto, fica no automático. Acredito que vocês vão até gostar, né, de mexer com essas cargas aí. Eu tô com um problema no sinal, galera. Tá travando aí pra vocês? Beleza, beleza. Vamos lá, continuar. Ó, vamos aplicar aí o que a gente acabou de aprender, galera. Tá bom? E eu vou explicar como é que a gente vai fazer esses esquemas aqui, ó. Determine o número de oxidação dos elementos destacados em negrito nas fórmulas a seguir. Então, galera, eles vão querer aqui, ó, qual o número de oxidação do manganês, do cromo e do fósforo. Aí vocês vão perguntar, professor, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ensinar um esquema aqui de boa para vocês, tá bom? Que a gente vai conseguir determinar essa parada aí. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai reescrever aqui embaixo, ó. Potássio. Vou separar aqui os elementos químicos. Manganês. O oxigênio aqui, que é O4, beleza? Aí vou fazer aqui, ó, tipo um jogo da velha. Entendeu? Ó. Vou separar eles aqui. Por que eu estou fazendo isso? Só para facilitar aqui a gente visualizar. Depois pode fazer ele sem fazer isso, galera. Pode fazer no automático. Mas eu vou ser metódico aqui com vocês. Essa molécula aqui em cima, galera, vocês percebem que ela não tem nenhuma carga aqui em cima, né? Ó, não tem nenhuma carga. Então, o somatório das cargas entre os elementos químicos ele tem que ser igual a quanto? Igual a 0. Essas cargas desses elementos químicos, quando eu somar elas, elas têm que ser igual a 0. Por quê? Porque a molécula em si ela é neutra. Então, a resultante da soma das cargas ela tem que ser igual a 0. Então, vamos lá. A gente vai pegar as regras. Olha só. O potássio, se vocês analisarem a regra, ele pertence aqui à família, galera. Dá uma conferidinha aí, ó. Ele se encaixa em que regra, o potássio? Vocês lembram lá, ó? Ele é um metal alcalino, não é isso? Se vocês analisarem, ó, o potássio é um metal alcalino, ele é da família 1A. Se ele é da família 1A, qual é a carga dele aqui? Exatamente, Sara. Qual seria a carga dele? Menos 1. Opa! Mais 1. Que ele vai perder elétron, tá bom? É mais 1. Sempre mais 1. O manganês é o que ele quer, tá certo? É o que ele quer. Então eu vou chamar aqui, ó, de X, porque é o que ele está querendo. O oxigênio, ele pode ter 3 cargas, né? Mais 1, mais 2, mais 2, quando ele está ligado ao flúor, que não é o caso. Ou menos 1 quando ele forma o peróxido. Só que ele não está formando nem peróxido e nem está ligado ao flúor. Consequentemente, o oxigênio aqui ele vai apresentar uma carga, ó, menos 2, que é o mais comum. Não, ele não é um peróxido, tá bom? Peróxidos são aquelas moléculas lá que eu coloquei para vocês. Tá bom? Isso, ele está dentro... Se ele não está ligado ao flúor nem está formando peróxido, então a carga dele sempre vai ser o quê? Menos 2. Tranquilo até aí, galera? Alisson, para esse ser um peróxido, né, ele tem que... Ó, é melhor a gente entender assim, ó, eu digo já para vocês como é que faz. Para ser um peróxido, ou ele está ligado com o oxigênio dessa forma aqui, H2O2, ou ele está ligado a algum dos elementos químicos aqui, ó, tipo, botar o sódio, A2O2, que é muito comum, e eu vou explicar já isso aqui, tá?
Mas vamos lá. Isso aqui ele não é um peróxido, tá? Não é peróxido, então a carga dele é menos 2. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas cargas e multiplicar pela quantidade de elementos químicos. Como assim, professor? Olha aqui para a molécula. O potássio, eu tenho quantos átomos de potássio na molécula? Só um, não é isso? Ó? Ah, o potássio é porque ele é da família 1A. Tá? O potássio é da família 1A. E todo elemento da família 1A ele tem a carga mais 1. Então, o potássio aqui, se eu for analisar, ele só tem um potássio. Então, mais 1 vezes 1 vai dar mais 1. Beleza? Exatamente, Yasmin. Ó, manganês. Só tem um manganês. Então, x vezes 1 vai dar x. Beleza? O oxigênio, eu tenho quantos oxigênios? Ó? 4. Não é isso? Ó? Você consegue perceber que o oxigênio eu tenho 4? E que cada oxigênio ele apresenta uma carga menos 2. Então vai ficar assim, ó. Menos 2 multiplicado por 4 dá quanto, galera? 8 menos 8. Beleza. E como a molécula ela é neutra, quando eu somar essas cargas aqui, a resultante tem que dar igual a quanto? 0. Beleza? Quando eu somar mais 1 com mais x com menos 8, o valor tem que ser igual a 0. Por causa que aqui em cima da molécula ela não tem carga nenhuma. Então eu vou fazer essa continha aqui do lado. Ó. Eu só vou pegar e vou fazer isso. Eu vou somar as cargas. Ó. Mais 1 mais x menos 8 tem que ser igual a 0. Agora eu só preciso determinar o valor de x, que seria o valor do número de oxidação do manganês. Vai ficar assim, ó. X é igual. Esse menos 8 passa para o outro lado positivo. E esse mais 1 passa para o outro lado negativo. Ó. Então, x vai ser igual. Mais 8 menos 1 dá mais 7. Então, esse aqui ó, é o valor. Deixa eu só apagar ali em cima. O número de oxidação aí do manganês, tá? Ele vai ser igual a mais 7. Exatamente. Viu como é que a gente calcula o número de oxidação dos elementos químicos? A gente pega aqueles que a gente sabe, soma eles igual a 0 e determina o valor de x, que é justamente o número de oxidação daquele elemento químico. Aí o cuidado aqui é na hora de fazer a multiplicação, né, as cargas pela quantidade de cada elemento químico. Tá, ó. Potássio ele era 1, manganês 1, o oxigênio era 4. Por isso que aqui ficou mais 1x e menos 8. Esse menos 8 porque eu multipliquei esse menos 2 por 4 aqui. Posso passar aqui para outra, galera? Então pronto, ó. Vou pegar aqui a outra, vou fazer o mesmo esquema. Ó. Vou pegar aqui o potássio, K2, cromo, O2, O7. Vai mudar em nada. Vou botar aqui, ó. Fazer aqui tipo o joguinho da velha. Separar para colocar as cargas, né? E, opa. Foi mal, galera. Tem um problema aí. Deixa eu voltar aqui de novo aqui. Vai dar certo, peraí. Deixa eu voltar aqui. Vou compartilhar novamente aqui a apresentação. Acabei encerrando aqui sem querer. Quando ele fala do potássio, aqui também no meu
que eu anotei era menos 1. Eu não entendi. Ah, o potássio, tá? Ele não é menos 1. Acho que eu coloquei lá, ó. Deixa eu só voltar aqui. Opa. Aqui, ó. Ó, metais alcalinos. Tá vendo o potássio aqui, ó, Eduardo? Potássio, ele é pertencente aos metais alcalinos. Então a carga dele, ó, é mais 1. Tá certo? Deu para entender, Eduardo? Mas a segunda regra com H. É porque eu coloquei o potássio, né? Eu escrevi de acordo com a segunda regra, que era sobre o hidrogênio e seus compostos, né? Aí o H diz que se o hidrogênio ele ser menos 1, ele tem que estar ligado ao potássio. É, por causa que aí o potássio ele vai perder elétron, ele vai ficar positivo do mesmo jeito, entendeu? Porque quando o hidrogênio se liga à família 1A ou 2A, ele sempre vai ganhar elétron, por isso que ele fica negativo. E a família 1A e 2A, eles sempre vão perder elétron. Ou seja, quem pertence à família 1A sempre vai ter uma carga mais 1. E quem pertence à família 2A sempre vai ter uma carga mais 2. Menos 1 seria o hidrogênio, entendeu? Não o potássio. Isso vale a mesma coisa para cá. Ó. Se a gente for analisar, ó, eu tenho um potássio, né? Pertence à família 1A. Então a carga dele vai ser quanto? Ó? Mais 1. Tá certo? O cromo é o que ele quer. Então eu vou chamar aqui de quê? Ó? X. O oxigênio ele não está ligado nem a Flu e ele não está formando peróxido. Então a carga dele aqui, menos 2. Tranquilo? Posso prosseguir aí, galera? Aí agora eu vou fazer as multiplicações, né? Ó. Esse mais 1 ele vai multiplicar aqui pela quantidade de potássio. E eu tenho exatamente 2 potássio. Ó. 1 vezes 2 vai dar aqui, ó, mais 2. X vezes 2, que é a quantidade de cromo, aqui vai dar ó, mais 2x. E menos 2 multiplicado aqui por 7 vai dar menos 14. Tá? E isso aqui tem que ser igual a zero, ou seja, a soma das cargas igual a zero. Então eu vou resolver a questão aqui. Ó. Vai ficar mais 2 mais 2x menos 14 igual a zero. Então, mantenho o 2x aqui, passo o restante para o outro lado com o sinal trocado. Ó. Tá mais 2 vai passar a menos 2, menos 14 vai passar mais 14. Então, 2x vai ser ó, menos 2 mais 14, vai dar 12 positivo, né? Ó, mais 12. Consequentemente, x vai ser mais 12 dividido por 2, que x vai ser igual a mais 6. Então, essa aqui ó, seria a carga do cromo. A carga do cromo seria igual a mais 6. Dificuldade, galera, nisso aí? Professor, diga. Sobre você colocar que tudo tem que dar igual a zero. Né? E aí a gente já passa para a equação. Isso é porque você está obedecendo a primeira regra ou não? Não. Tá. Eu estou colocando igual a zero porque a molécula em si ela não apresenta nenhuma carga. Vou te dar um exemplo aqui. Ó. Se eu pegasse, deixa eu ver aqui. Se eu pegasse essa molécula aqui, ó, HSO4, e aqui em cima tivesse uma carga menos 1, tá? Entende aí, ó? E mandasse tu encontrar o número de oxidação do enxofre aí.
o que é que tu ia fazer? Tu ia fazer o mesmo processo, só que no final, em vez de tu colocar 0, tu ia colocar igual a quanto? Ó? Menos 1. Por quê? Porque essa molécula é uma molécula iônica, ela tem uma carga. Ou seja, o somatório das cargas ela tem que dar uma resultante igual a menos 1. Que não é o nosso caso, tá? A gente vai ver já isso. Aliás, nas outras aulas. Hoje não. Não é o nosso caso. No nosso caso, a gente está pegando moléculas, o quê? Neutras. Moléculas que não têm carga. Ou seja, quando eu somar todas as cargas, elas têm que ser igual a 0. Por isso que eu estou colocando aqui, ó, sempre igualando igual a 0. Porque o somatório das cargas é 0 quando eu tenho moléculas neutras. Dá para entender isso? Sim, de acordo com a molécula que eu escolher para poder fazer, para poder descobrir. Perfeito. Eu tenho que te informar se ela tem carga ou não, entendeu? Quando tu olha para a molécula e tu vê que não tem nenhum número em cima dela, então tu já sabe de cara que ela não tem o quê? Carga. Tá certo? Se ela não tem carga, então eu vou ter que igualar ela igual a quanto? A 0. A ideia é essa. Eu vou pegar essa última aqui, tá, galera? Ou vocês querem que eu deixe aqui essa aqui para vocês e a gente retoma na próxima aula? Vocês tentarem fazer essa aqui, ó. Vou fazer isso, ó. Eu tenho que dar a presença de vocês a partir das atividades, tá bom? Então essa aqui é a atividade de... Olha só, cara, lembrando da minha infância aqui, ó. De casa, tá ligado? Então vocês vão me entregar isso aqui, ó. Vocês vão tentar fazer. Vocês vão me entregar, tá? Essa atividade aí. Para me dar a presença de vocês de participação. Pode ser, galera? Professor? Oi. Dá só uma dica do que pode significar esse parênteses, porque eu só olhei e já desisti de querer fazer. Esse parênteses aqui, ó, quando tem esses dois aqui fora, ele vai multiplicar quem está dentro, entendeu? Ó. Esse 2, ele vai... Sim, já sabia disso. Pessoal, que é o que está dentro do parênteses que a gente vai ter que fazer primeiro do esquema, eu não entendi. Você vai fazer assim, ó. Eu vou só arrumar aqui, tá? Ó, cálcio 3. Aí tem o P, né? O P é o fósforo. Tá vendo esse 2 aqui fora? Ele não está multiplicando o P aqui dentro? Eu vou ter quantos P aqui dentro? Quantos fósforo, na verdade? 2 multiplicado por 1 vai ser quanto? 2. 2, tá aqui, ó. Então, quando eu encontrar a carga dele, eu vou ter que multiplicar por 2. O oxigênio tá aqui, ó. Tá vendo esse 7? O 2 multiplica o 7. Então, 2 vezes 7 dá quanto? 14, não é isso? Pronto. Aí aqui eu vou determinar a carga do cálcio, que eu já sei, que é da segunda família, né, 2A. E do oxigênio vocês também sabem, né? Aí vocês vão determinar o valor de P. Aí tem que ter cuidado na hora de multiplicar, que você vai multiplicar aqui por 2, por 3, aqui por 2 e aqui por quanto? Por 14. Aí se você não leva em consideração esse índice aqui fora, você acaba errando a questão. Vanessa, eu encaminho esse arquivo aqui, tá? Sendo que a última, vocês vão fazer essa aqui, ó. Lá no Classroom tem como vocês arquivar, tipo, vocês criar um arquivo e anexar esse arquivo lá, ou não? Você coloca o slide lá no Classroom e a gente faz a atividade de entrega. Por lá, né? Como atividade. Ótimo. Então pronto, eu vou fazer isso. Aí vai ficar esse aqui para vocês fazerem, tá bom? Aí eu gostaria que vocês dessem, se der tempo, eu sei que vocês estão cheios de atividade já, mas se desse tempo, dá uma conferida no conteúdo de eletroquímica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar também
um TD para vocês lá. Não precisa fazer de cara, tá? A atividade é essa aqui para me contar a participação de vocês. Mas eu vou deixar um TD lá para quem tiver um tempinho sobrando e quiser adiantar o assunto, já dá uma conferida nas questões. Pode ser? Ótimo, então. Perfeito. Eu posso encerrar aqui, galera? Posso fechar aqui? Tem alguém copiando ainda isso aí? Pronto. Vou só manter aqui e eu vou mandar para vocês. Então deixa eu só trocar as últimas palavras aqui. Pronto. Beleza, galera. Eu acho que deu para acompanhar aí, né? Deu para ter uma ideia de como é que funciona. Isso é só a introdução, tá bom? A parte eletroquímica a gente vai ainda desenvolver, ela é bem mais interessante. Gente, é isso. Gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Eu fico muito grato, né? A turma participando, a gente tem aí mais de 60 alunos, teve mais de 60 alunos nessa live. E é isso. Tem uma frase que eu li para os meninos, né? No dia da minha reunião, que eu achei interessante e eu gostaria de citar aqui para vocês, só para a gente fechar, tá? Ela traduz muito pelo que a gente está passando, que é assim, ó. Macau nunca faz bons marinheiros, né? Coragem é preciso. É exatamente o que a gente está passando, né? A gente está passando por um momento atípico, cheio de dificuldades. Mas esses momentos, né, que são de dificuldades, eles servem para a gente crescer. De qualquer forma, até as coisas ruins, elas são boas pra gente, tá? São boas, faz com que a gente amadureça, né? Minha mãe fala que a gente cria casco, fica mais grosso, né? Você consegue aguentar mais porrada. E é isso, cara, a vida é isso mesmo, cheia de dificuldades, mas a gente superando essas dificuldades, a gente vai se sentir mais fortalecido. Vamos estar mais preparados, né, para outras situações, tá bom, gente? Então, espero que vocês consigam se adaptar a esse sistema. Eu fico à disposição de vocês. Não precisa ser só aula por aqui. Vocês sabem que quando precisam, mandam mensagem lá para mim, eu respondo, né? Se tiver alguma dúvida em particular também quiser, eu posso responder. E a galera que sabe que realmente está faltando atividade ou conhece alguém que está sem internet, pede para essa pessoa me ligar, gente. Sou super acessível, tá bom? Então, fico por aqui hoje e na próxima semana a gente mantém, tá bom? Beijinho e até mais. Tchau, gente.